de Deus para falar. Eu creio, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai, em Tua presença para prestar a Ti um culto racional, um culto de adoração. Ó Pai, agora chegou aquele momento, ó Pai, onde a Tua igreja vai estar assentada, atenta, Pai. Por isso, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, ó Pai, toda a inquietação, todo espírito, ó Pai, que não seja, ó Pai, da parte do Senhor, ó Pai, nesta hora, sejam todos amarrados, anulados, repreendidos, ó Pai, pelo poder que há no sangue e pela autoridade que há no nome de Jesus. Que a nossa total atenção, ó Pai, seja agora para a Tua voz, para os Teus conselhos, que serão dados, ó Pai, através da Tua filha. Por isso, ó Pai, usa ela com graça, com autoridade, com ousadia. Abre as comportas dos céus sobre a Tua igreja e a porta da palavra sobre a vida da Tua filha. Ó Pai, coloca um guarda fiel nos lábios da Tua filha e que em tudo o Seu nome seja engrandecido e glorificado. Aleluia. E todos concordam no nome de Jesus. Amém. Missionária Conceição Barbosa, Deus te abençoe. Amém. Então, se assenta em nome de Jesus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Feliz em poder estar. Louvado Você seja vai o abrir santo sua nome, Bíblia aí. Senhor. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 14. Eu quero agradecer ao Senhor uma vez mais a oportunidade de poder estar com esta amada e querida igreja, uma igreja que está no nosso coração. E toda vez que temos a oportunidade de poder estar com vocês, é uma alegria muito grande. Deus abençoe o pastor Wallace, Deus abençoe todo o ministério, os pastores, Deus abençoe a nossa amiga, a missionária Renata, as líderes que estão aí lateando, né, a serva do Senhor. Deus abençoe as irmãs. Eu fui muito feliz de ver o avanço da igreja, da obra, o número de irmãs, mulheres cheias do Espírito Santo, cheias da palavra. Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus, a juventude, os irmãos, o irmão que foi nos buscar ali. Aleluia. Deus abençoe também. Glória a Todos Deus. em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Os músicos, eu gosto muito de música, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo os músicos top, né? Você vê uma guitarra, embaixo uma bateria. Eita, A gente faz glória. a festa, né, gente? Verdade. Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Jesus. É bom ouvir uma boa música tocada direito, né? Verdade. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Aleluia. Jesus. Estou alegre também de estar aqui com a Daniela, minha amiga. Ela ficou fugindo, né? Na fujona. Meu Deus do céu. Mas hoje ela está aqui, né, conosco. Graças a Deus. Daniela é uma pessoa muito especial na minha vida. Uma amiga, uma irmã que o Senhor me deu em tempos de muito deserto. O Senhor trouxe para a minha vida. Então, temos uma aliança em Cristo. E eu olho para a Daniela e vejo a Daniela como uma irmã mais velha. Mesmo sendo mais nova, uma irmã mais velha. Sabe aquela irmã mais velha que gosta de cuidar do irmão mais novo? Não é assim? Tem irmãs mais velhas Verdade. que gostam de cuidar de irmão mais novo como se fosse filho. É uma característica que eu vejo na Daniela. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, minha amiga. Em nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostei muito do tema. Um tema bom, bem propício para os nossos dias. Verdade. Né? Vamos ler o texto para a gente falar alguma coisa que o Senhor tem, compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Livro de Jó, capítulo 14, diz a palavra do Senhor, versículo de número 7, nós vamos ler aqui, 7, 8 e 9. Eu não sei como vocês leem, se vocês leem uma versão só, no painel ali na televisão, né? Então vamos ler todos, ali pra gente ler juntinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó.
ao cheiro das águas, brotará e dará ramos. Aleluia. Você sente? Glória a Em nome Deus. de Jesus. Aleluia. Porque eu disse aqui no início que eu gostei muito do tema, um tema muito propício para os nossos dias. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Dias de um aperto muito grande. Nós temos percebido o avanço desenfreado do mundo espiritual, tentando contra a igreja. Mesmo Senhor. Jesus que verbalizou dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam. Aleluia, eu creio, Senhor. Então, se Jesus falou isso, foi Jesus que falou, tomo posse, não foi um Senhor. outro profeta. Então, se Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer, eu acredito nessa verdade. Também. Mas nós temos visto coisas acontecendo na humanidade hoje que tem nos causado espanto, porque não é na sociedade, é na igreja. Parece-nos que a igreja, né, eu vou colocar aqui não a igreja, mas os crentes, alguns crentes, têm perdido a visão do poder, da autoridade que foi conferida por Jesus. Porque o Senhor, quando chamou seus discípulos, em Mateus capítulo 10, Jesus vai chamá-los e vai dar poder, vai dar autoridade a eles para fazer a obra, para acionar o mundo espiritual, acionar o poder de Deus. Verdade, sim. Em prol do crescimento do reino e da derrota do inferno. Nós vamos ver em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, aonde o Senhor também prometeu esse poder, esses dunamis, essa autoridade espiritual para a evangelização, para o crescimento do reino de Deus, para o avanço da obra de Deus. E nós temos percebido nesses últimos dias muitos crentes, perdoe minha expressão, muitos crentes fracos. E quando eu falo fraco, eu não falo que nós não vivemos momentos de dificuldade, adversidade. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que parece que não compreenderam ainda para o que foram chamados. Não compreenderam ainda o poder que nos foi confiado. Não compreenderam a autoridade que tem. E essa autoridade que o Senhor nos dá, ela independe da condição que nós estivermos, irmãos. Esse poder que Deus nos dá independe das circunstâncias. As circunstâncias, elas não são suficientes para arrancar de nós aquilo que nos foi confiado pelo Senhor. Porque se fosse assim, Paulo não me escreveria aos Filipenses dizendo para eles: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu estava na prisão, com a cabeça a prêmio, sentenciado à morte, e ele manda os irmãos se alegrar, e ele ainda vai dizer: eu estou contente com o que tenho, glória a Deus, sem passar privações, sem ter muita coisa, mas também sem viver sem nada. Eu posso todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Paulo, ele entendeu o que ele recebeu, e as circunstâncias não eram suficientes para arrancar dele aquilo que o céu tinha dado para ele, aquilo que Jesus tinha liberado para ele. Ele diz: eu posso todas as coisas, eu posso de todas as, passar por todas as circunstâncias e vencer. É em Cristo que me dá poder. Então, quando a gente entende que o poder não vem do homem, que o poder não vem da posição social, o poder não vem do tanto que você conhece de versículo bíblico, no sentido de querer ser orgulhoso. É verdade. Tantas vezes que não pratica o que a Bíblia diz. Não é isso. Meu Deus! Fala, papai! O que você lê tem que transformar de dentro para fora. O que você medita tem que mudar você de dentro para fora. Tem que mudar de dentro para... Tem que causar uma transformação, uma metanoia. Tem que causar uma mudança radical na nossa vida. É uma metamorfose. E Paulo fala em Romanos capítulo 12. É a metamorfose, é a mudança pelo poder da palavra. Então não adianta ficar falando, e na hora de fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Meu Deus. Então o poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, é para dominar a nós mesmos, essa natureza caída, má, débil, doente, pecaminosa, que ama o pecado, que não ama a Deus, que não ama a Bíblia, que não ama o céu. Essa natureza precisa estar dominada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos observar, olhando para esse tema que vocês escolheram, olhando para o livro de Jó.
Um dos temas do livro de Jó é interessante, é justamente o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Existe um questionamento de grandes teólogos, existe um questionamento dentro do livro de Jó, porque a gente conhece a história de Jó, os amigos de Jó, que por não entender o processo que Jó estava vivendo, botaram na conta do pecado. É verdade. Alguma coisa errada Meu Deus. você fez para estar Desse vivendo jeito. tudo isso. Sendo que quando nós vamos analisar o livro de Jó, nós vamos ver, e essa revelação da Bíblia para nós, que o sofrimento nem sempre é consequência de pecado. O sofrimento nem sempre é consequência do pecado. E, infelizmente, existe sim um ensino, existe sim uma teologia, uma teologia fraca, débil, que é a teologia da prosperidade e as suas ramificações, que vão afirmar que o justo não sofre, que o justo não padece sofrimento e perseguições. Aí quando a gente olha para a história da igreja, a história da Bíblia Sagrada, me diz um homem, um só. Se você me disser um, você vai me convencer. Um homem na Bíblia Sagrada que viveu um propósito de Deus e viveu bem. Verdade. E viveu uma vida regalada. É desse jeito. Sim. E viveu uma vida de flores e de água de coco. E uma rede. Acordar meio-dia. Liga a caixa aí que a gente vai cantar um pouquinho aqui. Liga a caixa aí que a gente vai pregar um pouquinho aqui. Depois, maravilha. Me diga uma só pessoa. Você não vê uma pessoa que viveu um propósito de Deus. E ainda que houvesse alguém, o mestre, o meu mestre, o teu mestre. É verdade, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Os ensinamentos vêm de Jesus. Amém. Jesus não teve vida Glória, boa. honra, louvor e seja dada a Jesus não era rico. Não tinha casa na praia. Não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus era um homem simples. Ele viveu como uma pessoa simples, mesmo sendo Deus. Verdade. Então essa ideia de que porque somos amados, de que porque somos salvos em Cristo, não iremos padecer perseguições. Meu Deus, foi Jesus que falou. No mundo tereis aflições. Mas olha o conselho. Mas tenha bom ânimo. Então foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo. Não foi Isaías que disse. Não foi o grande profeta Jeremias ou Elias. Foi Jesus quem disse isso. Jesus, quando enviou os seus discípulos para a sua missão, ele deixou muito claro, porque Jesus nunca enganou ninguém. É verdade. Vocês serão vendidos, entregues pelos próprios da sua família. Vocês serão presos. Muitos de vocês serão mortos. Vocês serão levados como ovelhas ao matadouro. É a promessa que Jesus faz para quem abraça o chamado. Verdade. Você não vai ver uma promessa terrena. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto diz em todas estas coisas. É verdade. Que coisas? As que estão no texto. É verdade. E o que está no texto? Não faltará o que calçar, não faltará o que comer, não faltará o que vestir, não faltará o que beber. Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia! Glória a Deus! Jesus nunca disse, eu vou dar casa na praia. Esse é o nosso Deus! Eu vou dar apartamento em Vieira Solto, eu vou te dar casamento, eu vou te dar viagem. Jesus nunca prometeu isso, irmão. Isso são conquistas. Conquistas que o homem faz com seus esforços. Então existe essa fala, existe essa teologia mentirosa, existe essa ideologia implantada na mente de muitas pessoas
que chegou a abandonar a fé em Jesus porque não conseguiram nada. É desse jeito, Senhor. Meu irmão conta que na igreja dele congregou um irmão durante 1 ou 2 anos, ele entrou, aceitou Jesus, ficou firme, aquele crentão. Passou um ano e meio, o homem subiu da igreja. Eles foram fazer a comissão de visita, foram na visita. E o que aconteceu, meu irmão? E não. E aí ele contou. É que eu estou na igreja já 1 ano e pouco e eu não consegui ficar rico. Ele nem vai ficar, meu Deus. É triste isso. É triste. Eu não sei que tipo de evangelho que ele ouviu. Eu não sei qual é a ideia dele ou de muita gente. Mas Jesus vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Eita, glória! Aleluia! O evangelho de Jesus, gente, é renúncia. E aí você olha para o livro de Jó e você vai ver um homem que a partir do capítulo 1 você vai ver o que está acontecendo ali. Satanás, né? E olha que observe que o texto diz que ele está rodeando a terra e passeando por ela. E é o Senhor que chama a atenção. É Deus quem chama a atenção do inimigo e diz: você tem visto o meu servo Jó? Homem justo, homem fiel, que se desvia do mal. Aí Satanás vai se apresentar e vai dizer: tá bem, tu cerca de bens. Eu já tinha visto Jó, ele rodeava a terra e passeava por ela. Parece que é quem não tem o que fazer e fica andando por aí, buscando, a Bíblia diz, a quem possa tragar. E aí ele diz assim: mas se tu tirar tudo dele, ele vai te negar com certeza. Entenda, gente, que o diálogo não começou a partir do adversário. O diálogo começou a partir de mim. Veio os filhos de Deus na presença do Senhor, e aí o Senhor viu a Satanás no meio dele. Tem visto o meu servo Jó? E foi o Senhor que deu testemunho de Jó. Isso é muito sério, irmão. Verdade. O que é que Deus pode falar de nós? Eu não tenho que ficar me preocupando a priori com a tua vida. O Senhor disse: arranca aquele do teu olho primeiro. Meu Deus! O que Deus pode falar de mim? Tem visto? Justo? Fiel? O homem era prudente. O homem tinha um cuidado com a sua família. E Jó, irmãos, vivia em Uz, não era em Ur, como Abraão. Mas ele era contemporâneo, segundo a história, de Abraão. Ou seja, a mesma época. Jó, ele é um personagem muito antigo. E naquele tempo já se tinha a ideia de um Deus único. Por que já se tinha a ideia de um Deus único? Óbvio, pela descendência que veio, né, de Adão e Sete, que receberam uma lei do Senhor, uma lei oral, e eles passavam as leis do Senhor de forma oral. Jó, por certo, ele teve conhecimento desse Deus único, porque ali ainda não tinha a lei escrita na pedra. Então, ele certamente, como outros, tinham conhecimento do Deus único, do Deus eterno. E nós vimos a história de Jó. O que ele fazia? Ele sacrificava, ele entregava holocaustos por causa de seus filhos. Os seus filhos se reuniam para banquetes e ele pensava consigo: será que meus filhos não pecaram? Eu já vou oferecer um holocausto. Ele já entendia essa ideia de holocausto, que a palavra holocausto tem o sentido de aproximar-se. Então ele oferecia o holocausto pelos seus filhos na ideia de aproximar, de haver perdão se porventura houvesse pecado. Então você vê que Jó, ele tinha uma preocupação de manter a sua família diante de Deus de forma alinhada, correta. Só que quando você vai observando mais à frente, e você vê que Satanás observa, Deus vai lá, é o resumo da história, a gente não tem tempo de falar muito, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, então a gente vai trabalhar mais, né? Inclusive, tem um capítulo 14 bastante.
Então, se você ver esse contexto aqui, você vai ver quando Jó começa a perder as coisas, Jó ele vai dizer: o que eu temia me aconteceu, o que eu temia me sucedeu. Então Jó oferecia holocaustos, Jó ele procurava servir a esse Deus eterno, a esse Deus único, o Criador dos céus e da terra, mas ele tinha algo no coração dele, ele tinha um medo, ele tinha um temor. Ele vai dizer: o que eu temia me sucedeu. Seus filhos morrem de forma trágica, a sua vida acaba de forma trágica. E há alguns que dizem que esse sofrimento, essas perdas de Jó, não foi assim, meses e anos. Jó provavelmente sofreu aí durante 1 ano, 2 anos. Existe alguma divergência de que esse sofrimento, já essas perdas de Jó, foi realmente uma atrás da outra. Cada notícia uma em cima da outra. Deus. E aí Jó, dentro dessa situação toda, a sua esposa, que não consegue suportar o sofrimento, a gente olha para a mulher de Jó, a gente espanca a mulher de Jó. Mas tenta se colocar no lugar dessa mulher, que vê 10 cachorros de seus filhos. E eu não estou fazendo apologia a blasfemar contra Deus, jamais. A situação aqui é que ela olha para o marido dela, que se vê perdendo tudo, e ele continua fiel ao Senhor. Ela não consegue entender isso. Ela não havia alcançado o nível de espiritualidade e de entendimento do seu marido. Ela era uma esposa de um obreiro que não era muito convertida. Quando viu a adversidade, ela afrouxou. Quando viu a adversidade, ela deu um passo para trás. E ela vai dizer: tu ainda mantém a tua fidelidade a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Porque Jó, irmãos, ele foi literalmente para a cinza. A história de Jó diz que ele foi parar no lixão da cidade. Um homem que tinha tudo, um homem que era respeitado. Quando você vai lendo o texto de Jó, no capítulo 29, ali para frente, você vai vendo as coisas que Jó começa a falar, quem ele é, ele tem saudades de quem ele era. Ele era respeitado pelas crianças, ele era respeitado pelos idosos, ele era respeitado aonde ele entrava. Era como se Jó passava e o povo batia continência. Verdade. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Ele não era qualquer coisa, não. O homem era muito rico. E agora ele se vê na cinza, sem nada, com uma doença, uma lepra, que só sobrou um caco de telha para ele ficar se coçando. E a coceira que Jó sentia era tão grande que ele foi jogado, ele foi levado para fora da cidade porque ele fedia. Ele estava apodrecendo em vida. Ele foi levado para fora da cidade, foi colocado dentro de um buraco de cinza, porque só as cinzas aliviavam suas coceiras. Aquelas enfermidades, saíam aquelas secreções, e de longe, você vai lendo, você vai ver o vento, quando passava de longe, levava o fedor de Jó. Gente, isso aqui é muito profundo, porque a pergunta central do livro é: por que sofre o justo? Como pode um justo sofrer assim? E eu aprendi uma coisa, irmãos: Deus não nos prova para nos conhecer, não. Porque Ele é soberano. Aleluia! E um dos temas do livro de Jó é a soberania de Deus. Oh, glória! Não existe questionamento, não deve haver questionamento. Por que isso? Por que isso? Porque Ele é soberano. O que Ele faz eu não entendo agora. Amém. Glória o que a Ele Deus. faz você também não vai entender. Mas o tempo, aleluia, vai esclarecer as coisas para a tua vida. Jó não entendia porque ele estava daquele jeito. Aí vem os amigos de Jó, que também não entende nada. Verdade, quem está passando Senhor. não entende, que dirá quem está ao redor, não vai entender nada mesmo. Desse jeito. O homem era tão bom, você vai ver. Eu não vou ler, porque isso não dá tempo de ler no versículo por versículo, mas quando você começa a ler o capítulo 29 de Jó, já começa assim: quisera ser como nos dias passados, nos tempos quando Deus cuidava de mim. Olha como ele já começa. Ou seja, Deus não está cuidando mais de mim, não. Deus me abandonou.
a situação que eu estou vivendo, Deus me abandonou. E aí ele vai falar no versículo 5, nesse tempo Todo-Poderoso ainda estava comigo, meus filhos estavam ao meu redor. Ele começa a lembrar do passado. E uma das coisas que se destaca no livro de Jó é a palavra Shaddai. Todo-Poderoso é Shaddai. Lembra da palavra El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. É a palavra que se destaca aqui. Mais de 30 vezes você vai ver a palavra Shaddai dentro do livro de Jó. E o que significa isso? Que o mesmo Deus que permitiu o inimigo tocar no que Jó tinha, tocar na sua carne, ele foi para dentro do buraco cheio de cinza. Esse mesmo Deus que se chama Shaddai. Glória a Deus. Ele não está ausente. É verdade. A palavra Shaddai, Ô, glória! tem sentido, vem da raiz Shad. E a palavra Shad tem a ideia de seios que amamentam. Aquele que cuida, aquele que é provedor de tudo em todos os momentos. O que quer dizer isso? Que no período de toda a provação de Jó, ele não estava sozinho. Shaddai estava glória! Com ele. Amém, Jesus! Shaddai cuidava dele. Ou seja, o Todo-Poderoso estava com ele. O Todo-Poderoso cuidava dele. Provia para ele o que ele precisava naquele momento. E o que era que ele precisava? Um caco de telha. Meu Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Forte demais. Eu não posso olhar um versículo de um capítulo do livro de Jó e não olhar o contexto. Verdade. Porque essa metáfora que Jó usa do capítulo 14, ele está falando da vida dele mesmo. Ele pode estar falando da vida de fulano, não é ele. É a situação dele. É como ele está se sentindo. Então não é fácil. Jó começa a falar nesse capítulo 29 aqui. Eu gosto muito de falar versículo por versículo, né? É mensagem expositiva. A gente não tem tempo para isso. Mas olha o que diz aqui. Versículo 7. Eu ia aos portões da cidade e tomava meus assentos no espaço coberto. Quando os jovens me viam, eles se escondiam enquanto os anciões se levantavam. Os livres obtinham de falar, eles punham as mãos à boca. Já estava falando, quando eu chegava, as crianças se escondiam, os velhos se levantavam, os sábios colocavam um na boca. Meu Ninguém ousava Deus, falar. é forte. Jó é o homem. Não sei se na linguagem de hoje que o povo gosta. Chegou Jó. E Jó, quando você vai lendo mais aqui, a partir do versículo 6, Jó vai dizer, eu me vestia de justiça. Versículo 5, eu era olhos de cego. Versículo 6, eu era o pai para o necessitado. Versículo de número 7, eu dizia, morrerei com os meus ninhos e viverei, tenho força como uma fênix. E ele vai falando coisas, aí você vai vendo aqui, Jó começa a falar umas coisas que eu comecei a meditar, e quando você vai em versões diferentes, você vai compreendendo melhor o texto, você percebe que Jó está usando a primeira pessoa, ele está dizendo, eu, porque eu era, porque eu fazia. Ele chega a dizer aqui que eu era pai dos necessitados. Ele vai chegar a dizer aqui que para as viúvas não faltava nada. Sabe o que Jó está dizendo nas entrelinhas? Que eu era pai dos órfãos e das viúvas. Ué, mas não é Jesus que é pai dos órfãos e das viúvas? Jó começou a falar muita coisa. Você não vai ver Jó aqui falando contra Deus. Ele vai falar contra o seu próprio nascimento. Mas ele começa a expurgar algumas coisas. Depois você pega esse capítulo 29, capítulo 30, você vai lendo bem lentamente, pega outras versões e vai lendo. Você vai entender como é que Jó começa a expurgar algumas coisas que tinha dentro dele. E uma das coisas que eu vejo, ele se posicionando nessa questão de colocar a primeira pessoa, porque eu era, que eu fazia. Ele chega a dizer, você vai lendo, ele diz, eu nunca me assentei à mesa
sem chamar os pobres comigo. Porque agora que Jó estava na cinza, ninguém queria saber dele. Verdade. As pessoas riam dele. É assim que é As a pessoas vida. blasfemavam. É Aí sabe o desse que ele vai jeito. dizer? Essa gente, essa versão eu gosto muito dela, essa gente que comia na minha mesa, agora ficam me tratando desse jeito. Você percebe um tom de orgulho? Eu falei que no início, Deus não nos prova para nos conhecer, não, Ele nos conhece. Claro. Ele tanto nos conhece que Ele nos prova. Ele me prova para quê? Para expurgar as minhas sujeiras para fora. É, Deus. Ele te prova para quê? Para expurgar. E você fica admirado, não fica? Verdade. Gente, eu não sabia que eu era assim. Esse Deus é maravilhoso. Gente, eu não sabia que eu seria capaz de falar uma coisa dessa. Porque quando Deus coloca a gente dentro da fornalha, Ele vai nos provando. O fogo é para isso. É para nos purificar. Essa carne Aleluia. é terrível. Essa carne não se converte. Mas o fogo vai queimando. E vai expurgando. Como o ferro que tem que ser colocado no fogo, na água, no fogo, na água, e batido, 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 fogo e água batido, até tomar forma. Assim é essa matéria aqui. Jó, né? Olha as coisas que Jó começa a falar. Jó começa a falar tanta coisa, mas tanta coisa, e você vai lendo, ele começa a se auto-justificar. No capítulo 30. E aí você vai trabalhando, né, dentro de uma interpretação para ser aplicada para a nossa vida. É. Será que nós não estamos nos portando muitas das vezes desse jeito? Mas eu estou orando tanto, eu estou jejuando tanto, eu estou indo para o monte, eu não falto culto, eu não falto culto de doutrina, eu evangelizo, eu vou para viagem. Aí as coisas começam a acontecer. Por que está acontecendo isso comigo? Mas eu faço tanto a obra de Deus. Tem gente que não faz nada, não tem nada. É verdade. Você já se pegou falando isso? Tem gente que não faz nada, não tem problema nenhum. Eu estou na obra de Deus, olha aí, dando tudo errado. Vai dizer que você nunca pensou isso. Vai dizer que você nunca olhou para o lado. Meu Deus. Então você não era nem mais para estar aqui na terra, filha, já era para estar no céu. Jó, olha para essa pessoa, você está... eu fiquei impactada. Jó. E aí você vai ler o capítulo 30, você vai ler. Quando você vai ler mais à frente, aí você vai ver que Jó dentro da cinza sopra um vento. O vento que sopra vai chamar Jó. Vem como um redemoinho. E esse vento chama Jó para fora. É o Senhor se apresentando a Jó. E a Bíblia diz que o Senhor vai fazer perguntas. O Senhor diz para ele assim: Jó, cinge os teus lombos. Tá aí. Se não tivesse na sua Bíblia, você pode ver outras versões. Jó, cinge os teus lombos. Cingir os lombos, a ideia de cingir os lombos era se preparar para a guerra. Se prepare. Eu vou te fazer perguntas. E se tu pode, me responde. Se você leu o livro de Jó, você sabe as perguntas que Deus fez, né? Deus fez perguntas sobre ciência, Deus fez perguntas sobre história, Deus fez perguntas sobre astros, sobre criação, sobre medidas, sobre animais, sobre as rochas. Deus fez várias perguntas, o homem era sábio. Aí Deus vai falar para ele, ó, levante-se como homem, cinge-se, capítulo 38. Eu farei perguntas e você me dará respostas. Quando Deus começa a fazer perguntas, são 70 perguntas. 70 perguntas. Jó não responde nenhuma. Ele não tem o que falar diante das perguntas de Deus. Deus já começa onde você estava, capítulo 38, versículo 4, versículo 3. Onde você estava, versículo 4, dessa Bíblia aqui é diferente.
Versículo 4. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Meu Deus. Diga-me, se você conhece tanto. Eita glória! Você sabe quem determinou suas dimensões? Ou quem estendeu a linha de medir ao redor dela? Sobre o que estão abolado as suas bases? Ou quem colocou a sua pedra no canto? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Quem reparou o mar por trás das portas fechadas, quando ele se derramou do ventre? E Deus vai fazendo cada pergunta. Jó não tem nada para falar. Verdade. E Deus não tem pena. Depois ele diz para ele: Jó, cinge teus lombos, prepara para a guerra, eu vou te fazer perguntas. E Deus continua as perguntas. Você consegue entender a dimensão disso tudo, irmãos? Você consegue compreender até onde Deus pode te levar e me levar, para me levar a uma compreensão verdade, Senhor. mínima de quem é Deus? Glória a Deus! Porque um dos outros temas do livro de Jó é justamente este: quem é Deus? Revela a mente de Deus. Revela o poder e a soberania de Deus, porque aqui Deus vai se revelando para Jó paulatinamente, vai se revelando, vai descortinando. É como se Deus fosse abrindo os portais da eternidade e Jó vai entrando por aquelas portas, de modo que ele termina o livro dizendo: eu te conhecia de ouvir falar. Aleluia! Glória a Deus! Mas agora quando? Agora quando, irmãos? Depois de quê? Depois da cinza, depois da lepra, depois do caco de telha, depois das humilhações, depois de ser questionado por Deus, depois de perder os filhos, depois de perder os bens, depois de perder o orgulho, depois de perder a arrogância, depois de perder a vaidade. É, papai! Aí ele diz: agora. Até onde você está disposto a ir para conhecer quem é Meu Deus? Deus! Agora, os Nos meus ajuda, olhos Senhor, veem. a te conhecer Ele mais. nunca tinha visto Deus. Ele nunca tinha ouvido Deus. E tudo que ele fazia por medo. Ele não conhecia Deus. Mas quando ele conheceu Deus, Deus se manifestou para a vida dele e deu a ele abundância de dias, filhos, e restaurou a sua Aleluia! família. Esse é o nosso Deus. Gente, esse Deus que se prega por aí, essas teologias fajuta, Meu Deus. pobre, isso não é Deus. Isso não é Deus. Deus não nos chamou para fazer gente conhecida e famoso. Isso é mentira. Deus nos chamou para estar inserido no reino de Deus, para ser boca de Deus na terra. As pessoas estão preocupadas. Eu não sou contra apostar tudo, mas posta-se a vida, posta-se tudo que estão fazendo. Na verdade, já virou uma doença, um desequilíbrio. O ser humano tem uma tendência muito grande ao desequilíbrio, quando a Bíblia nos chama um equilíbrio. E fica um apavoramento de um lado para o outro, quem canta mais, quem prega mais, Meu Deus! quem vai mais com a igreja mais famosa, quem é mais conhecida, quem tem mais like, mais seguidores. É uma loucura. As pessoas chegam a mentir situações para ganhar like, para ganhar visualização. Isso é doença. Essa sociedade está doente. Enquanto os crentes estão nesse caminho dessa enfermidade emocional, dessa necessidade, dessa carência de atenção. Quando o que o céu nos deu, quando o que Cristo nos prometeu, superabunda tudo isso, irmãos. Aleluia! Ainda que não sejamos conhecidos na terra, o céu te conhece. Ô, glória! As trevas também. Obrigado, Senhor! Jó. É o Jó. Coitado de Jó, né? Tadinho de Jó, né? Deus olhou para Jó e não teve pena de Jó. O que ele teve foi um propósito na vida de Jó. Aleluia! Deus não deixou o diabo matar. Você matar, não. Tira tudo que ele tem.
toca na carne dele, toca na Esse é o saúde nosso dele. Deus A que nos vida não. protege. Olha para essa mulher, olha para esse homem e diga: a tua vida é de Deus. A sua vida é de Deus. A sua vida é de Diga: Deus, você foi velho. marcado. Aleluia, você foi marcado. Foi marcado. Glória a Mas Deus. eu Eu não vivo creio, isso Pai, que porque eu é tenho a marca da necessário. promessa. É necessário. Eu não trabalho, não está trabalhando no vizinho, Deus está trabalhando Glória, em você. glória, É necessário. glória, glórias Começa a com Deus. você. A guerra é com Ô, você. glória! O vale é com você. A fornalha é com você. O buraco é com você. Jordan é literalmente dentro do buraco. Alguém fala: não, você tá, eu estou no buraco. É? Então Deus está tratando. E Deus vai te levar a um lugar melhor. Ao lugar maior. E quando eu for lugar melhor, lugar maior, nossa mente já vai para outro lugar. Eu estou falando de reino de Deus. Aleluia. Tudo que Jesus falou foi sobre reino de Deus. É verdade. As pessoas que interpretam tudo Verdade. errado. É o reino de Deus. São as coisas do céu. É o céu na terra. Jesus ensinou a orar e disse: orar, para a gente orar, Pai nosso que está no céu, venha teu reino. Verdade. Tem um propósito de Deus Verdade. na minha e na tua vida nessa terra. E não é ficar famoso. E não é ficar rico. Se você ficar famoso e ficar rico, Deus continua te abençoando. Só que essa não é a proposta de Deus. É verdade. Se é uma conquista que as pessoas têm, coisas que acontecem, que eu não estou dizendo que não seja de Deus, eu só estou dizendo que essa não é a prioridade de Deus. Deus não morreu na cruz para isso. Deus morreu na cruz para dar algo muito maior. Aí Jó, voltando no 14, ele vai usar essa metáfora para uma árvore, a esperança. E olha que coisa interessante. Eu quero ler em outra versão aqui. É uma versão que eu tenho aqui, Strong. Olha que interessante. Quando Jó, ele vai falar sobre isso. E eu também fiquei assim, gente, olha para essa pessoa e diga assim: a Bíblia é viva. A Bíblia é viva. Pode dizer que a Bíblia Aleluia. Está passada aqui, Ô, está falando glória, é isso. verdade. A Bíblia é viva. Quanto mais Viva você e renovada. lê, mais Aleluia. tesouros tem. Eita, glória. Quanto mais você mergulha, mais fundo Eu você creio, papai. A Bíblia é viva. Olha o que o texto diz. Versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Eu gosto muito quando tem tempo de trabalhar as palavras. E quando você pega as palavras aqui, porque há esperança. Esperança aqui, a ideia de esperança aqui, dentro do dicionário, é expectativa. A expectativa para a árvore, pois se for cortado. É interessante que esse cortado aqui, eu peguei o sentido da palavra, aqui dentro do texto de Jó, o sentido da palavra cortado aqui, nos lança, sabe para onde, irmão? Para o sacrifício. Verdade. Sacrifício que Abraão fez, sacrifício que Moisés fez, sacrifício que Abel fez. Quando eles pegavam aqueles animais, eles cortavam. A ideia do corte, aqui dentro do dicionário, nesse versículo 7, remete ao corte que se dava no sacrifício. Pega isso. Porque eu fiquei uau. Ao corte que se dava ao sacrifício. Aí ele diz assim: cortado, ainda se renovarão. Meu Deus. Ainda serão restaurados. E não cessarão seus rebentos. Rebentos fala de brotos. De broto, do broto novo da árvore. E quando fala de rebentos, aqui aponta direto para Jesus. Porque ele é a raiz de Jessé. Aleluia. Ele é o broto. Glória a Deus. Está apontando para Jesus. Olha o que diz: ainda a raiz envelhece. Quando fala que raiz, fala da estrutura. Envelhecer, a palavra envelhecer aqui no versículo 8, não fala de velhice, de apodrecer. Fala de sabedoria, a velhice como sabedoria. Glória a Deus. Envelhecer na terra, a terra fala da sequidão. O seu tronco, onde ela está, né, colocada. Morrer. Morte aqui. Gente, isso é impressionante. Morte aqui está linkada. Não essa morte física que dá ideia porque ele estava à beira da morte. Mas fala de uma morte para a vida. Meu Deus. E a nos remete aonde? Ao novo nascimento. Você Aleluia. para viver. Ô, glória. Aí o texto diz: no tronco morra
no chão, a sua raiz é aqui no versículo 9. E ao sentir o cheiro das águas. Você sabe que água não tem cheiro. Correto? Não tem cheiro. Mas olha o que ele está dizendo. Ao sentir o cheiro, o aroma. O aroma das águas. Mas aí a gente volta lá no versículo de número 7, que fala que cortados remete ao quê? A um sacrifício. Aí o versículo 9 vai falar ao cheiro das águas. Que águas são essas? É a planta que ela precisa de raiz, de terra e de água. Água para a planta é vida. E quando fala de água, quando já está falando de água aqui, já vista que a gente está falando da fragilidade do homem, quando fala de água, fala de vida. Verdade. Está falando de vida. Ao cheiro dessa vida, brotará. Gente, vamos entender que vida é essa que nos remete o texto, que nos traz a revelação do texto. Jesus. E quando ele fala do rebento, ele está apontando para Cristo. Aleluia. Então, se a gente falasse aqui a grosso modo, seria mais ou menos isso aqui. Há uma expectativa para a árvore que foi cortada, ou seja, que foi colocada em sacrifício, que foi oferecido, que foi apresentada. Gente, quando a gente olha para o sacrifício que era apresentado, aquilo era tudo um preparo. E quando ele era preparado para o holocausto, era colocado no altar e era cortado, Deus recebia aquele sacrifício. Porque o texto fala de cheiro das águas. E o cheiro aqui aponta diretamente para o sacrifício que subia como cheiro suave. Ô, glórias! A vida de Jó aqui, irmãos, a vida de Jó nos remete a um sacrifício, a uma vida apresentada. Aí Paulo vai escrever a Romanos 12, ele vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dentro desse processo de Jó, ele não blasfemou contra Deus. É verdade. Jó falou contra ele mesmo. E falando contra ele mesmo, ele vai começar a expurgar as suas sujeiras. O fogo faz isso. O fogo purifica. O fogo joga para fora o que não presta. Só que Jó tinha o entendimento de quem que eu falei no início? Do Deus eterno. Então ele tinha conhecimento. Então, se ele tinha conhecimento, ele não é uma árvore sem raiz. Ele não é uma árvore abandonada. Ele é uma árvore que foi sacrificada, marcada, cortada. Meu Deus. E quando ele é apresentado agora, começa a haver renovo. Ô, glória! Esse renovo não vem dele. Esse renovo vem do rebento. Esse renovo vem da novidade que Isaías fala, o novo de Deus, ao cheiro das águas, essas raízes. A firmeza. Que palavra A maravilhosa! que eu disse que não fala de se apodrecer, fala de entendimento, fala de sabedoria. Jó era um homem sábio. Então tudo isso vai ser agora renovado. Ele é um homem sábio, ele é um homem inteligente, ele é um homem conhecido, ele é um homem que tem uma posição, mas ele tinha alguma coisa dentro dele que precisava ser cortado. E agora ele é renovado por esse cheiro. Esse cheiro que sobe as narinas de Deus, sobe como cheiro suave. Porque depois da aprovação, porque depois de todo aquele sofrimento, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir. É, Deus. O que ele está dizendo? Toda a minha aprovação valeu a pena. Ô, glória! José disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Foi o que o salmista disse. Foi-me bom padecer. Que você só vai entender depois. O processo você não entende, não. Você só entende depois. Mas ao cheiro, ele vai começar a brotar. Naquela terra seca. Terra fala de sequidão. Naquela terra seca, ele vai começar a brotar o tronco que parecia que ia morrer. Começa a brotar ao cheiro.
Vai subir Meu nesse Deus! cheiro na ilha de Cheiro Deus. suave! Vai subir Oh, nesse glória, cheiro na ilha de glória, Deus. glória, E assim, glórias com a sacrifício Deus. santo, agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento, vai subindo na ilha de Deus. E Deus vai receber, porque Deus não recebe culto, louvor, ele recebe com as verdade. narinas. Aleluia. Ele cheira o nosso Aleluia, sacrifício. Ele aleluia. sente o bom cheiro do sacrifício. E ele se agrada. E quando ele se agrada, as águas farão brotar os ramos. Ai, gente, água você entende quem é essa água. Oh, Jesus chegou glória. para a samaritana, que foi lá naquela cacimba, porque ali a palavra poço é cacimba, é água que acaba. Jesus falou, se tu beber nessa água, tu continua tendo sede. Mas se tu beber da água que eu te der, Oh, primeiro vai glória. te fazer saltar para a vida eterna. E você nunca mais terá sede. Jesus está falando de uma água que salta para a vida eterna. A água que está apresentando aqui não é água da terra, é água do céu. É água que depois que sobe o sacrifício é derramada. E as raízes são renovadas porque não estão podres. O cara é renovado porque não está podre. Ninguém que está em Cristo apodrece. Pode arrancar os galhos, pode arrancar o tronco. Aleluia, pode até ficar tudo torto, mas não está morto. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Diga para alguém, você pode até ter sido cortado, mas você não está morto. Você não está morto! Aleluia! Olha para essa pessoa e diga, tem raízes. Quais eram as raízes de Jó? O conhecimento de Deus. Quais têm sido as suas raízes? É, Deus. Se você tem raízes do conhecimento, que é o conhecimento de Deus, gente, pode soprar o que soprar. Você não vai abandonar a fé. Verdade. Você não vai deixar Jesus. Você não vai abrir a boca para dizer, orei tanto, jejuei tanto, fui tanto para monte, olha aí o que aconteceu, olha o que me sobreveio. Você não vai fazer isso, porque você vai entender, o processo vai te aproximar de Deus. Tu serás um holocausto vivo. E vai subir como cheiro suave. Amém. E as águas vão começar a vir ao teu encontro. Aleluia. E você vai começar a brotar novamente. Não é brotar de você. Não, se a gente falar de broto, se a gente falar de água. Jesus falou, eu sou a videira. É verdade. Verdadeira. Meu pai é o lavrador. Aquela que está em mim dá muito fruto. Vai brotar, gente. Você não está em qualquer lugar, você está ligado na videira. Os teus galhos não vêm de você mesmo, vêm dele. Aleluia, porque as raízes é a palavra. As raízes são o conhecimento de Deus. Se você tem o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, você não vai se deixar vencer pelas adversidades. Alguém olha de estar seco. É porque as pessoas elas gostam de taxar e condenar todo mundo. É. Jesus disse, olha para o arqueiro que está no teu olho, a gente quer tirar o olho dos outros. Isso é triste, né? Jesus dá tantos ensinamentos, irmão, se a gente viver esse ensinamento de Jesus, Verdade, as duas coisas iam acontecer com a gente. Ou a gente ia realmente ser abandonado por todo mundo, ou a gente ia ver o verdadeiro avivamento. Aleluia. Porque o conhecimento de Deus nos traz ao arrependimento. Gente, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você sabe que não conhece nada. Verdade. Mais você tem que se humilhar. É inadmissível alguém que diz que conhece a Bíblia e continua orgulhoso, vaidoso, sei lá o quê. Não pode. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado. Você vai conhecendo quem Ele é, a vontade dEle. Ele, na sua grandeza, na sua plenitude, Ele se esvaziou da sua glória para morrer por mim, para morrer por você. Você olha para você, você olha, gente, quem era eu para Ele morrer por mim? Verdade, papai. Mas Ele fez isso por amor. Oh, glória! Ele tem amor, Ele é amor. Deus é amor, é a sua essência. Mas na sua essência, Ele também é justiça. Ele também prova, ele fala isso. Eu provo quem eu amo. Para quê? Para que eu melhore, para que eu cresça, para que eu avance, para que eu venha brotar, para que eu venha trazer frutos no reino de Deus. E esses frutos permaneçam
para sempre. Amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Você não está Eu recebo, Senhor. Você não é um galho. Você Amém, amém, amém. tem raízes. Oh, glória. Você tem raízes. Mediante essa entrega no altar, aleluia, as águas vão começar a vir ao teu encontro. E o renovo vai acontecer. Amém. E vai começar a brotar novamente, porque você não está Glória a Deus. morto. Gente, dentro da agricultura, você jamais vai conseguir pegar um galho seco. Você pode plantar ele no chão, não vai acontecer nada. Ele vai apodrecer. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Correto? Correto. Acabou. Ele realmente está seco. Só que o texto está falando aqui não é de alguém que está seco. É de alguém que está débil. É de alguém que está fraco. É de alguém que está sofrendo. Mas ainda tem as Oh, glória. raízes. O conhecimento de Deus vai te fazer vencer as adversidades. Amém, irmãos? Amém. Eu quero orar com você em nome de Glória a Jesus. Deus. Eu gostaria de orar com você, se você pudesse